Oi, torcida do Vascão, sou a Viviane, e vim trazer mais um giro de notícias do Gigante da Colina. Mas antes peço sua ajuda, deixando seu like e se inscrevendo no canal para fortalecer o nosso trabalho. Feito isso, obrigada, um beijão pra vocês, vamos para as notícias. Sorte, mas o Vasco conseguiu uma boa vitória para cima do Atlético Paranaense. Outra vez, 2-1 no placar final. E lá no YouTube, no canal do Jogo Aberto, vamos ouvir os técnicos Martim Varini e Rafael Paiva, além do Pumita, que fez um golaço pro Vasco e homenageou o Juan Izquierdo. Vem comigo. É o Vasco. É o Vasco. É o Vasco. Un juego muy difícil, sabíamos que iba a ser difícil, entrenamos toda semana sabiendo eso. Fue un juego muy similar a un juego que ya habíamos jugado con él aquí. Y bueno, empatado un juego, después viral, la verdad que muy feliz por lo que hizo Chimi. Y por suerte sí, ven un cruzamiento para Vegetti, ahora un gol, la verdad que muy feliz, bueno, pero ainda quedan 90 minutos de juego. Fiqué lamentando en el primer chute que no pudo entrar, ayer que era una bola que podía hacer un gol. Y bueno, en el segundo chute, la verdad que quería que entrase eso y por suerte entró, así que muy feliz. Yo que tengo que trabajar mucho, no puede acontecer que todo el juego la gente esté virando el juego, tengo que entrar más ligado, tengo que comenzar ganando el juego, seguir ganando el juego, pero es importante e ainda, como falei, quedan 90 minutos para ganhar. A gente tem tomado mais gols do que a gente gostaria antes de fazer, né? Mas eu acho que fica realmente a capacidade que a gente tem tido de se controlar, né? Claro que tem um trabalho psicológico por trás, há um trabalho de campo, acho que é um trabalho multidisciplinar aí, de todos os setores envolvidos, o encorajamento dos atletas, a capacidade que eles têm de entender que eles podem virar qualquer tipo de jogo, porque a gente tem futebol para isso, né? A gente não gostaria de ficar tomando esses gols aí, mas, de novo, acho que fica que a gente tem futebol para ganhar, principalmente aqui em casa a gente é muito forte, a torcida empurra muito e é uma conscientização interna mesmo que a gente tem feito para tentar mostrar para os atletas o nível que a gente tem, onde a gente quer brigar, onde a gente quer chegar. É muito em cima de realmente acreditar no poder que a gente tem. Eu acho que isso faz diferença na hora que a gente está atrás do placar para conseguir essas viradas e essas vitórias aí. Eu tenho passado assim que eu acredito muito no grupo que a gente tem, no elenco que a gente tem, nos jogadores que a gente tem. Essa mescla de jogadores experientes com jovens jogadores, atletas aí com idade sub-20. E a gente está conseguindo potencializá-los, né? Conseguindo algumas sessões de treino a mais aí. A gente tem conseguido colocar algumas ideias em prática e potencializado mais jogadores, porque a gente sabe que isso vai fazer diferença para buscar as vitórias, para você continuar forte no segundo tempo. Acho que mais atletas estão entendendo o que a gente busca, a nossa forma de jogar. O caminho de buscar mais vitórias, pontuar sempre, ganhar jogos em casa. Então a gente está conseguindo deixar mais jogadores do grupo do nível que a gente quer, em todos os sentidos, técnico, tático, psicológico. E, de novo, fortalecer e qualificar os jogadores que a gente tem, que tem muito potencial. Dificílimo jogar lá, né? Muito difícil. Jogar num sintético como é lá, a bola fica muito rápida, até você ajustar o tempo, por mais que a gente já tenha jogado lá, no momento do jogo é diferente, a gente sente o início do jogo. O início do jogo deles é muito forte lá, então a gente sabe que vai ser um jogo dificílimo e é uma boa vantagem, né? Mas ela é muito aberta ainda. Para mim o jogo está muito aberto. A gente tem que estar extremamente concentrado. Em relação ao jogo, sim, concordo que foi uma partida que tem muitos pontos em comum com o jogo da segunda-feira, onde a gente faz um primeiro tempo muito bom. Até o gol deles, nosso time estava jogando bem, estava ainda a vezes merecendo fazer um gol a mais. Eles no segundo tempo começam a colocar muitas pessoas dentro da área. A gente achou que defendeu bem, até melhor que na segunda. Fizemos alguns ajustes e conseguimos defender melhor. Acho que o Leo não tuvo quase defesa dentro do jogo. Mas, infelizmente, tomamos esse gol. Também tem mérito deles por sua qualidade para fazer esse gol. E depois tampouco sofrimos. E termina chegando no escanteio final.
Lógicamente que doe, todos estamos doídos porque sentimos que tanto este jogo como el pasado, como otros que vienen aconteciendo, a gente merece mais. Mas estamos muito fortes, sabendo que esto es un juego de ida y vuelta, así como falamos contra Red Bull, primeros 90 de 180, del mismo jeito fue aquí. Y tenemos mucha confianza en nuestro grupo, en nuestra equipe, que un juego de vuelta en casa vamos a conseguir ganar y virar a llave. Ese es nuestro foco. Eu sei que doe, sé que no es la primera vez, ya me van a ir falando vocês, de que no es la primera vez que recibimos un gol no final do jogo, a gente está ciente disso, mas o foco total agora está em levantar a moral do grupo, em já pensar no jogo de domingo com Palmeiras e pensar que estos foram só 90 de 180. E a gente lá em casa vai brigar com tudo para conseguir passagem às semifinais. Falar de Vasco da Gama e Atlético Paranaense, de novo, como aconteceu na segunda-feira, de virada o Vasco bateu o Furacão por 2-1. A equipe fez umas mexidas, não é? O Rafael Paiva, o time reagiu, golaço do Pumita e teve lei do ex, né? Com o Hugo Souza também, que estava lá. Hugo Moura, Hugo Souza é do Corinthians, já tô trocando as bolas aqui. Então vamos mostrar o que aconteceu nesse jogo e o Vasco vai com vantagem para o jogo de volta lá em Curitiba. É o Vasco, é o Vasco. É o Vasco, é o Vasco. Mesmo jogando em São Januário, o Vasco não vivia uma noite inspirada. Levou pressão do Atlético Paranaense desde os primeiros minutos. O ataque de Payet foi para fora, assim como o chute de Lucas Piton. Aos 31 minutos, Christian acertou essa bomba para abrir o placar. 1-0 Atlético. Gol do Atlético Paranaense. Na volta do intervalo, Mastriani teve a chance de ampliar e encaminhar a vitória. Desperdiçou. A partir de então, o Vasco começou a ensaiar uma reação, empurrada pelo torcedor. Na primeira chance, Puma chegou a ouvir o grito de gol. Foi para fora. 2 minutos depois, ele caprichou melhor no chute. Golaço para deixar tudo igual. 1-1. Fiqué lamentando en el primer chute que no pudo entrar. Achei que era una bola que podía hacer un gol. Y bueno, en el segundo chute, la verdad que quería que entrase eso y por suerte entró, así que muy feliz. O lateral uruguaio, que jogou com Juan Esquerdo no Nacional, homenageou o amigo que faleceu na última terça. Eu joguei com ele, compartimos um ano juntos no Nacional muito bom e uma perda muito injusta para o futebol, para nós, para a família. Voltando às 4 linhas, com o empate, o Caldeirão precisava de um último tempero para voltar a ferver. E coube a Hugo Moura ser protagonista da festa. Hugo Moura! Gol! Já nos acréscimos, João Vitor e Diório se desentenderam e levaram cartão vermelho. Com a virada nos últimos minutos, o Vasco vai para Curitiba precisando de um empate para avançar na Copa do Brasil. A equipe carioca não joga a semifinal da competição desde 2011, quando eliminou o próprio Atlético Paranaense nas quartas de final e foi campeão da Copa do Brasil. Para mim o jogo está muito aberto, a gente tem que estar extremamente concentrado. É uma vantagem que é a mínima possível, né? A gente tem consciência disso. A partida de volta está marcada para o dia 11 de setembro, na Arena da Baixada. Para o Atlético Paranaense, apenas uma vitória com 2 gols de vantagem interessa. O resultado simples leva a decisão para os pênaltis. Eu sei que doe, sei que não é a primeira vez, já me vão ir falando vocês, de que não é a primeira vez que recebimos um gol no final do jogo, a gente está ciente disso, mas o foco total agora está em levantar a moral do grupo e a gente lá em casa vai brigar com tudo para conseguir passagem às semifinais. Bom, o jogo terminou quente, teve expulsão para os dois lados, mas outra vez o Vasco começa mal, tem um primeiro tempo ruim e depois na segunda etapa, acho que principalmente ali quando o Esforça entra no time,
deu pelo menos uma outra dinâmica. Ontem não foi um jogo bom do Payet, mas o Vasco tem mostrado alternativas. E o Paiva até comentou sobre isso na coletiva, que ele tem jogadores diferentes e todos estão preparados para qualquer circunstância. E o Hugo define esse placar fazendo essa lei do ex. E ele que já teve gol anulado na segunda-feira, aquela coisa toda. Mas enfim, 2-1 é uma boa vantagem para o jogo de volta para o Vasco. É uma boa vantagem, um cenário diferente, porque jogar no sintético não é fácil, é um jogo bem complicado para o Vasco. Óbvio que você ganhando e levando a vantagem te dá um pouco mais de tranquilidade. O cenário foi muito parecido com o jogo de segunda-feira, né? O Vasco pecando muito no comecinho do jogo, acho que sente o nervosismo. O torcedor acho que tem uma parte de culpa nesse comportamento dos jogadores. Eu falei na segunda-feira e não muda a minha opinião. Oscila muito o torcedor do Vasco dentro da própria partida em relação ao apoio, né? Ao contrário do que acontece, por exemplo, aqui com a torcida do Corinthians. O Corinthians, mesmo jogando mal, o torcedor está apoiando durante o tempo todo. Aí, no final, o torcedor começa a cobrar os jogadores. Acho que o Vasco, o torcedor vascaíno, poderia fazer dessa forma, mas no finalzinho do jogo, principalmente no segundo tempo, o Vasco melhora a sua postura e consegue a vitória. Do lado do Furacão, fica de novo aquele gostinho amargo de tomar um gol nos acréscimos. Já aconteceu em jogos como, por exemplo, contra o Inter, contra o Flamengo, contra o Botafogo, contra o Corinthians, e cometeu de novo esse mesmo erro agora, outra vez, diante do Vasco da Gama, só que na Copa do Brasil. Então a gente sabe que são duas equipes que hoje passam por um momento tranquilo, não estão sofrendo. O Vasco já reagiu na tabela do Brasileirão. Tem tudo para ser um grande confronto. Ainda acho que está em aberto, apesar de que qualquer empate é do Vasco. Eu concordo com você, mas acho que esse fato do campo sintético, o Vasco não está acostumado, acho que o Vasco vai sofrer bastante. E aí, torcida, o que acharam? Deixem nos comentários sua opinião. Até breve, torcedores. Fiquem ligados para mais atualizações. Até a próxima!